Olá, sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada do Papo On, esse podcast que está trazendo pessoas incríveis para debater assuntos ligados à economia, marketing, finanças, negócios, marketing digital, inteligência artificial e tudo isso está hoje aqui com esse convidado mais do que especial, Bruno Vasconcelos. Bruno, obrigado pela sua presença. O Bruno, ele é um grande parceiro da minha empresa também, da ETC Digital, e hoje ele está à frente, ele é o CEO da Seu Cliente Oculto, uma empresa que é uma plataforma para poder entender melhor aí como que o cliente está interagindo com as marcas. Já são mais de 3 milhões... mais de 3 mil projetos, 3 milhões daqui a pouco, até o final do ano, eu tenho certeza, 5 milhões de interações aí e mais de 475 mil clientes ocultos, assim, conhecendo as marcas, entrando nas marcas e trazendo aí um raio-x, um panorama, acho que não é raio-x, é uma tomografia computadorizada do que está acontecendo. Bruno, obrigado pela sua presença aqui. E eu queria começar então a nossa conversa, Bruno, entendendo um pouco como é que começou essa jornada sua. Isso foi algum problema que você teve e fala assim, eu preciso avaliar? Como é que foi? De onde surgiu a ideia de criar essa empresa? Combinado, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, viu, Alisson? A parceria que a gente já tem. Sobre o início da empresa, né? Eu trabalhava em uma franqueadora, então eu era diretor, e a gente abriu uma loja em São Paulo. E eu tinha uma dificuldade muito grande de como que eu ia fazer para avaliar e monitorar o nível de atendimento dessa loja. A gente chegou a receber várias reclamações de atendimento. E aí eu tentei contratar a empresa de cliente oculto na época, não consegui nenhuma que me ajudasse, e eu reparei que em Minas Gerais não tinha empresa de cliente oculto. E eu ia muito, né, em bares, em restaurantes. Inclusive, meu primeiro dia dos namorados foi frustrante com a minha esposa. A gente ficou 4 horas na fila de espera, foi mal atendido. Então, a gente vive isso, né, de ter atendimento ruim e falar, nossa, que ruim que no Brasil é assim. Em outros países do mundo, eu já vivenciei experiências muito melhores. Com todo esse contexto, junto com os sócios, a gente abriu a empresa em 2019. Inclusive, a gente estava em um restaurante no dia. A gente falou vários pontos que aquele restaurante podia melhorar para ter mais clientes ali. Então, atendeu a minha demanda pessoal que eu tinha como franqueadora e também a gente tem essa missão de melhorar o nível de atendimento no Brasil. Muito legal. Então, a ideia nasce a partir de uma dor, né? Ou seja, os grandes negócios nascem aí, como foi com o Uber, etc, né? Ou seja, há uma necessidade de se criar. E hoje, Bruno, você tem aí um portfólio muito grande, você tem TOTUS, tem MRV, infinidade de empresas grandes que fazem avaliação do atendimento, né? Mas por que hoje ainda a gente tem um atendimento tão ruim no Brasil? Acho que a maioria das vezes que a gente é atendido, a gente é mal atendido, né? Como é que você vê, né? Você também fez uma pesquisa recente. A gente tem mais atendimentos ruins ou mais atendimentos bons? Não, com certeza. Super bacana, porque a gente fez uma pesquisa recentemente com mais de 3.500 pessoas e uma das perguntas que a gente fez foi exatamente essa. Para você, o nível de atendimento está melhorando ou piorando? E 74% das pessoas respondeu que está piorando. Então, assim, as empresas cada dia investem mais em tecnologia, em inteligência artificial, em treinamento e mesmo assim o atendimento está piorando, não faz muito sentido, né? Mas tem algumas coisas que explicam isso. Primeiro, acho que a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, né? Então, hoje é uma dor que todo mundo tem, principalmente no varejo, né? É muito difícil você encontrar alguém que quer trabalhar final de semana, em pé, o dia inteiro. Então, é um trabalho cansativo, né? E as pessoas estão fugindo muito desse trabalho. Um segundo fator que eu acho que explica muito disso também é o uso errado de tecnologias. Então, assim, para muita gente é colocar robô, substituir humano, é chatbot, vamos resolver, vamos otimizar o processo. Só que isso não resolve, se não for bem implementado. Então, tem até um outro dado, já puxando um gancho, que a gente fez também na pesquisa. A gente perguntou para as pessoas, você prefere ser atendido por um humano ou por um robô? 95% prefere ser atendido por um humano. Então, mais uma vez, né, a gente tem uma diferença aí entre o que as empresas aplicam e o que o cliente realmente quer. Então, aliado nessa mão de obra que tem um turnover alto, que não tem um alto índice de qualificação, é difícil você ficar treinando as pessoas, né, para elas seguirem um padrão de atendimento. E junto as empresas indo por um caminho errado, às vezes, de tecnologia sem atender a dor do cliente,
isso faz com que as pessoas enxerguem que o nível de atendimento está piorando. Agora, também não tem uma questão, por exemplo, ligada ao próprio CRM, ou seja, essas interfaces de atendimento, muitas vezes elas são fragmentadas. Você liga para o departamento e depois tem que falar de novo com o outro. Se você liga no outro dia, não tem um histórico, você tem que repetir aquela novela e você vai ficando meio irritado com aquilo, né? Porque não há uma conexão e a pessoa não sabe que você já procurou, que você não conseguiu, aí manda você ligar para um número que você já ligou. É difícil também essa questão tecnológica, né? Ou seja, de integrar isso para dizer, não, sei o que você tem. Tá bom, você já conversou com fulano, não resolveu por isso, né? Então, acho que falta também um pouco de automação do ponto de vista de tecnologia, né? Sim, com certeza. Eu dou aula de CRM na PUC Minas, né? Então, é um assunto que eu gosto bastante, né? Eu também dou aula assim como você na PUC. Então, qual que é o grande problema, Alisson? Primeiro, às vezes implementam um CRM, mas não implementa direito, né? As pessoas não sabem utilizar ele na prática. Segundo problema, os atendentes quase nunca pegam o cadastro da forma adequada. Então, assim, o CRM ele é para você disparar mensagem de aniversário. Eu praticamente não recebo mensagem de parabéns no dia do meu aniversário. Eu vou na loja e o pessoal não pergunta a data. Então, depende do ser humano ali também para ele pegar essas informações. E se bem implementado o CRM, você começa a entrar na hiperpersonalização, que é uma das grandes tendências que todo mundo comentou na NRF e é uma tendência para o varejo. Então, eu pegar, né, e disparar uma mensagem com oferta de carne para um vegetariano, isso não faz sentido nenhum. A pessoa vai começar a ter raiva da minha marca. Eu pegar e mandar uma mensagem, uma promoção de uma bota para uma cliente que só compra sapato baixo, também não faz sentido. Então, a marca que ela consegue ter detalhado todo esse histórico de compras, preferências do cliente e mandar que seja uma oferta de produto realmente segmentado, ela está muito à frente. E tem até um número que a gente trouxe na pesquisa, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas se não me engano são 76% das pessoas que sentem mais confiança na marca quando ela já cita o histórico de compra. Então, quando a pessoa chama pelo nome, fala, olá, já tem 2 meses que você comprou com a gente, tudo isso faz com que a pessoa crie uma relação de confiança maior com a marca. Uhum. Então, o CRM bem utilizado, com certeza dá um resultado muito positivo para a empresa. É interessante você trazendo essa questão, Bruno, porque tem algumas empresas, coitadas, elas tentam fazer um trabalho. Então, por exemplo, tem uma empresa de gás que me liga regularmente para saber se eu estou precisando de gás. Eu não esperaria uma pessoa me ligar e falar, não, tem uma semana que eu estou sem gás, mas estou esperando você me ligar para que eu possa comprar. Ou seja, é uma compra imediata. Ou seja, ela fazer uma ligação para mim para perguntar se meu gás acabou é perder tempo, porque quando acaba você compra imediatamente, né? Então, existe também algumas tentativas de criar aí dentro das organizações uma espécie de contato com aquele público, aquela interação. E aí, quando você coloca essa questão de ser tão difícil de você treinar a equipe, turnover alto, a gente vê, por exemplo, a inteligência artificial entrando muito forte e você tendo ali uma capacidade de dar uma resposta quase que humana, né? Assim, com um nível muito profundo ali de entendimento. Aí eu fico perguntando assim, mas ainda assim as pessoas querem um tratamento humano, né? Como é que a gente vai resolver essa equação, uma vez que não tem gente para trabalhar, não tem gente que queira trabalhar, por exemplo, com atendimento e eles não querem usar chatbot, por exemplo. Como é que nós vamos resolver isso? Com certeza. Você citou, né, mais 2 exemplos de CRM que funcionam. O meu é para trocar o filtro lá de casa. Então, quando dá o período de 6 meses, eu recebo a mensagem e fala, seu filtro pode ser trocado agora. Eu nunca ia lembrar de trocar o filtro. Então, eles aumentam a recorrência, aumentam o ticket médio com isso. Uma outra questão, né, odontologia. Então, eu também nunca lembrava que é de 6 meses. Passei a frequentar um consultório que eles me lembram. Inclusive, o próprio plano, ele paga de 6 meses. Então, eles puxam esse argumento, já marcam para mim a data e eu vou de 6 meses. Então, são alguns cases, né, que podem ser utilizados, mas são raríssimos os casos das empresas que utilizam o CRM de forma adequada. Sobre essa equação, Alisson, eu acho que a grande dificuldade é porque a inteligência artificial ela tem que ser muito bem treinada, né? E acho que a maioria das empresas ainda não estão capacitadas para isso. Na minha visão, o que tem que acontecer? Você tem que ter
a tecnologia como um primeiro atendimento ali, de uma forma bem estruturada, porque o cliente que quer resolver rápido com tecnologia, ele vai pegar e vai solucionar. Agora, tem que ter uma segunda camada para alguém que realmente não conseguiu resolver, para ele falar com o humano. Então, o que muitas empresas falham é colocar só a tecnologia e não ter nenhum tipo de backup. E aí a pessoa, às vezes, fica naquele chat infinito, naquele loop, número 2, número 4, número 6, não conseguimos resolver e estou desligando a ligação depois de 30 minutos. Isso que o consumidor fica chateado. Então, teve até uma pergunta que a gente fez nessa pesquisa, né? É o quanto que você consegue resolver os seus problemas com um robô. Né? E a maioria das pessoas fala, é raramente, é nunca, é às vezes. Quem fala frequentemente são só 5% das pessoas. Então, bate com aquele número. Então, o que isso mostra, né? Trazendo esse dado junto com o anterior que eu tinha mostrado. Se você efetivamente conseguir resolver o problema da pessoa, ela topa falar com o robô. O problema é que os robôs hoje em dia não resolvem a maioria dos casos. Então, acho que essa equação fecha dessa forma. Legal. Ô, Bruno, queria entrar um pouco mais agora no seu cliente oculto. Queria que você trouxesse para a gente alguns exemplos de como que esse trabalho consegue mudar ali um caminho que a marca está seguindo. Por exemplo, ela está indo mal de atendimento, está perdendo clientes, e aí vocês identificam, por exemplo, o que tem de curioso aí nas pesquisas que vocês conseguem extrair, né, no país inteiro, vocês estão aí também fora do país, de falar assim, olha que interessante, que tipo de comportamento que foi mostrado ali na loja, enfim. Você tem alguns casos interessantes para contar para gente? Claro, não, o que mais tem é caso interessante. Todo dia tem, viu, Alisson? Vou citar alguns aqui. Um que já teve cliente oculto que pegou o vendedor dormindo no sofá. Né? Então, chegava lá para o cliente, tinha um vendedor dormindo no sofá. Quem que vai entrar na loja, quem que vai comprar? Ninguém. Então, caso absurdo. A gente já pegou muito caso de cliente que chega na loja e o vendedor fala, não, gente, tem uma outra loja aqui do lado que tem um preço melhor do que o nosso, pode ir lá. Não. Então, já pegamos casos desse tipo, né? Em corretor também, é muito comum. Agora, quais são os principais erros, tá? Não cadastrar no CRM, isso é um erro grande. As empresas falham muito no cadastro. Demora para responder o cliente. Quando tem um primeiro contato por WhatsApp, as pessoas não esperam mais de 30 minutos também. A gente manda mensagem e quer imediatamente. Tem vários serviços que eu vou contratar, eu pego e eu preciso de um bombeiro, por exemplo. Eu jogo no Google, eu pego o top 5 bombeiros ali e mando mensagem. Primeiro que me responder, se tiver uma média de preço ok, eu fecho com ele. Então, essa demora no tempo de resposta. E o principal, a grande maioria das marcas, é não ofertar item adicional. Então, esse é um problema, assim, gravíssimo e recorrente. Eu gosto muito de citar um exemplo, né? Até estava essa semana na convenção de um cliente nosso. Foi bem legal. Eles atendem 7 mil clientes por dia em cada loja. E eles têm um refrigerante que custa R$ 9,00. Quando a gente roda a pesquisa de cliente oculto, a grande maioria dos atendentes não oferece o refrigerante. Aí coloca, se todo cliente que passar, o atendente começou a oferecer o refrigerante. Então, 7 mil vezes 9 dá 63 mil. Então, ok, nem todo mundo vai comprar o refri, mas se te oferece, cria aquele desejo. Que seja, metade vai passar a comprar. Cada loja, com o mesmo número de clientes, consegue pegar e vender R$30 mil a mais na rede com a simples oferta de um item adicional. E isso aí pode ser acrescentado, né? Para um doce, para tudo. Então, a gente tem cases de clientes que mais do que... que aumentaram mais do que 50% o ticket médio só de implementar a metodologia de cliente oculto. Então, é muito aquele PDCA, né? Você planeja, você faz, você checa e você age corrigindo. Então, se a equipe não está ofertando item adicional, treina a equipe, passa esse feedback, dependendo até cria uma campanha para todo mundo passar a ofertar, que aí você vai conseguir vender mais. Agora, interessante que você trouxe também na pesquisa dizendo que as pessoas estão dispostas a pagar mais se o atendimento for bom. Ou seja, tem dinheiro na mesa e as empresas estão deixando de oferecer ou agregar valor, né, ao produto, oferecendo um atendimento. Por exemplo, levar o café até a mesa da pessoa, se ela tiver no atendimento numa clínica, por exemplo. São coisas muito baratas, né? Basta que você faça um atendimento, né? Um atendimento bem feito que a pessoa vai se impressionar, né? Exatamente. E hoje em dia, Alisson, o fluxo de pessoas está diminuindo, né? Em shopping center, por exemplo, tem um movimento que o fluxo só reduz ano a ano.
E as pessoas hoje vão no shopping para viver uma experiência dentro das lojas. Então, se a loja não conseguir proporcionar uma experiência positiva, eles não vão comprar naquela loja. É muito mais fácil você pegar o seu celular, entrar em qualquer site, normalmente ainda é até mais barato, e você recebe o produto em casa, com comodidade. Então, se a empresa não proporcionar esse nível de experiência, ela vai perder cliente. Quem vai no presencial, ele quer um diferencial. A gente até comenta muito aqui em BH, né, que é a terra dos bares, dos restaurantes. Se você vai num bar que o produto é ok, mas o atendimento é excelente, você volta. Você conhece o garçom, ele vai te chamar pelo nome, ele já sabe a temperatura que você gosta da cerveja, o ponto da carne, você vai e volta. Agora, se tem um mega produto e você é mal atendido, você não volta, né? E isso é típico de nós. Então, a maioria das pessoas, né, se não me engano, é quase 80%, está disposto a pagar a mais para ter um atendimento de maior qualidade, né? E aí cada negócio, cada pessoa tem que avaliar dentro da sua precificação qual que é esse limite, né? De quanto que você pode aumentar o preço e quanto que você vai faturar mais com a mesma base de clientes. Então, se o fluxo está baixo, você tem duas formas de vender mais, né? Ou é aumentando o ticket desse cliente, ou aumentando a recorrência que ele faz às compras. Então, um bom atendimento te ajuda nesses dois. Agora, pensando um pouco do ponto de vista de ferramentas, Bruno, como é que um empresário pode desenhar a jornada, né? O blueprint de serviço talvez funcione. Queria que você explicasse um pouco como é que ele consegue mapear a jornada do cliente com as suas variáveis, que são várias, para conseguir identificar ali aonde que está o gargalo, onde que está o problema ali nesse processo de compra ou no pós-venda. Como é que ele pode fazer esse para-casa, assim? Legal. Uma primeira questão, né? Eu até brinco dos tipos de pesquisas que existem, né? A mais antiga é o formulário no balcão, né? Que o pessoal deixava para preencher o formulário. Ali, né? Hoje em dia eu vejo algumas urnas ainda, nunca tem papel nenhum ali dentro, né? Então, isso é até um ponto legal só de trazer, né? Que a gente fez a pesquisa também, só 14% das pessoas, quando tem uma experiência ruim, elas falam diretamente com a empresa ou com o dono. Então, normalmente, o que acontece? A pessoa pega, tem uma experiência ruim, ou ela para de consumir, ou ela até dá uma segunda chance, mas é a última também, né? Então, todos os dias os empresários acabam perdendo muito dinheiro com pessoas que deixam de consumir, e esse empresário, ele não sabe o real motivo, porque essa pessoa não vai responder pesquisa. Então, é um ponto bem interessante. Voltando, né, para os tipos de pesquisa, a gente tem um NPS que ficou muito famoso. Por que o NPS é muito legal? O NPS, ele é prático, simples e rápido. Então, ele é uma única pergunta numa escala de 0 a 10, com a chance de você indicar para um amigo ou familiar. Só que, ao mesmo tempo que ele é rápido, que ele é fácil de implementar, ele é muito vago, né? Tem gente que responde nota 5, por exemplo, e nem justifica. Então, ok, você tem um detrator. E aí, o que você vai fazer agora com esse detrator? Então, ele é muito simples também e ele não aprofunda na jornada do cliente. Surge, então, né, o cliente oculto como uma opção para quem quer realmente mapear toda essa jornada e ter uma pesquisa não só quantitativa, mas também bastante qualitativa. E quando a gente faz o trabalho de cliente oculto, a primeira etapa do projeto é a gente reunir com a empresa, fazer uma reunião de briefing e realmente entender a jornada do cliente atual, e a gente já cria as perguntas com base na nossa experiência também de o que esse cliente pode avaliar numa experiência dentro da empresa. Então, a gente auxilia na criação dessa jornada do cliente. E é um desafio porque muitas empresas têm medo de fazer essa pergunta, né? O que aconteceria se esse produto deixasse de existir? Você fala assim, eu não tô nem aí, eu não uso mesmo, né? Tem clientes empresas que não querem ouvir isso, ou seja, meu produto é substituível também. Você acha que existe uma resistência, Bruno, dos empresários enfim, colocar luz em relação ao atendimento, uma vez que talvez até a família inteira trabalhe ali no atendimento, vão falar mal Então, assim, ainda existe muita resistência de, não é atendimento não, acho que é preço e tal, para não levar uma pesquisa à frente, ou seja, vai descobrir o que é efetivamente, né? Existe muita resistência aqui, em Belo Horizonte, Minas Gerais é diferente do resto do Brasil, como é que é o cenário geral? Não, beleza, ótima pergunta. Primeiro, Alisson, existe um desconhecimento da metodologia.
tá? Quando eu comento, até em ambientes de empresários, sobre cliente oculto, te falar que 90% nunca ouviu falar. Então, primeiro, é muito desconhecido, é uma metodologia nova, né, que chegou por volta dos anos 2000 aqui no Brasil. Depois disso, né, eu até já comentei isso uma vez com você, que as pessoas, né, eu sempre tinha um receio de assim, nós vamos apresentar o resultado e o cliente vai questionar. Mas nenhum cliente nunca questionou os resultados. Por quê? Quando o cliente já chega e nos contrata, ele já abriu a mente para eu quero ouvir críticas construtivas e eu vou ouvir meu cliente para melhorar. Então, existe, né, um pouco desse... não sei a palavra, falta de humildade, vamos dizer assim, do empresário de achar que ele sabe tudo, né, e que não precisa de ouvir nenhum cliente falar nada sobre ele. Nunca mapeei, tá? Depois até algo legal que você falou, se isso é diferenciado por regiões do Brasil. Eu acredito que não. Eu acho que vai mais do perfil realmente do empresário de querer ouvir ou não. Agora tem um fato que é curioso, Alisson. Quando a gente conversa com um gerente, por exemplo, de loja, é mais difícil da gente fechar a venda, porque o gerente sente que ele vai ser avaliado e que vai encontrar coisa negativa dele. Então, às vezes, o gerente pega e ele joga contra seu cliente oculto, porque, querendo ou não, ele vai ser monitorado. Quando a gente conversa com o dono gosta muito da nossa solução, porque ele se enxerga como se fosse um Big Brother, que ele vai pegar, ele vai ver tudo o que está acontecendo na empresa dele, e mesmo que ele esteja ausente, ele está de férias lá em Paris, ele vai saber tudo o que está acontecendo no negócio dele. Então, é o olho do dono sempre presente ali. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o empresário, primeiro, tem que conhecer a metodologia, depois ele tem que ter humildade para aceitar receber críticas e entender isso como algo construtivo e repassar para a equipe, que é melhoria contínua. Vai pegar a coisa errada? Vai, mas é justamente isso, é melhoria contínua. Não para penalizar, né? Não é com o objetivo de penalizar, a não ser que seja uma coisa, claro, né? Sim, a gente já pegou gente roubando, aí beleza. Não tem como, não tem o que fazer. Eu queria, ainda nessa pergunta, Bruno, em relação às gerações, né? Do Baby Boomer até a Alpha agora, cada um tem um tipo de relação com marca, né? Os Baby Boomers gostam de marcas mais tradicionais. Como é que fica, então, esse atendimento a gerações ou marcas que trafegam em várias gerações? Porque pode ser valor para uma geração e para outra não, né? Como é que é trabalhado isso? Como é que você enxerga isso dentro aí do seu escopo? Quando você trata assim, quem que é a liderança ou quem são as pessoas que entram nessa loja, tem 60 a mais, então acho que tem que ter uma abordagem assim. Como é que funciona do ponto de vista geracional? Legal, bem bacana a pergunta. Pela primeira vez, a gente tem 5 gerações aí convivendo ao mesmo tempo, né? Então, é um desafio grande, tanto no mercado de trabalho, quanto também no atendimento ao cliente, né? Até puxando uma das perguntas, eu falei que 14% reclama com o dono. Quando a gente fala, né, de gerações mais novas, como a Z, por exemplo, só 5% reclamam com o dono. Então, esse pessoal, eles têm muito menos amor à marca, né? Antigamente a gente falava, nossa, só compro de determinada marca, eu sou fiel. Essa nova geração não, teve atendimento ruim, trocou, já sabe que tem várias opções, pesquisa na internet e vai para o concorrente. Então, é importante entender isso, né? E, realmente, se você falhar atualmente, você está muito mais propenso a perder clientes aí. Então, o que a gente faz, né? Como ser o cliente oculto? A gente pergunta para o empresário qual que é o perfil que ele mais atende, qual que é o perfil que ele quer que seja avaliado e a gente direciona clientes ocultos daquela geração ou daquele perfil. Então, eu vou trazer um exemplo bem extremo, né? A gente atende a Porsche. Para você avaliar a Porsche, você tem que chegar com um carro de altíssimo valor, senão todo mundo vai achar que você é um cliente oculto. Então, a gente envia alguém que tenha o perfil de um comprador de Porsche, claro que pode variar, né, sem preconceitos de forma nenhuma, mas o perfil daquele público mais comum de comprar. A gente tem avaliação para crédito consignado que a pessoa tem que já ser aposentada. Então, vai uma pessoa que tem aquele perfil. Então, a gente tenta trazer, né, sempre esse perfil um pouco mais parecido com o que a marca tem e a gente compara a nota do cliente oculto de acordo com alguns parâmetros. Então, por exemplo, né, qual foi a nota dessa empresa com o público masculino e feminino? E, às vezes, até surpreende. O cliente, às vezes, ele chega e fala, gente, eu estava atacando o público errado. Para mim, o público deveria ser esse e, na verdade, é o outro público. Então, é bem legal essa combinação que dá para a gente fazer entre o perfil do avaliador e o perfil da empresa. Bruno, agora fazendo
uma visão um pouco mais ampla em relação a todo o processo de compra, ampliando, além do atendimento, que a gente sabe que é crucial, importantíssimo, existe todo o que você trouxe também, né, em Story Experience, né, experiência da loja, o espaço físico, a música, o cheiro da loja, o uniforme. Quais são os elementos hoje que as pessoas valorizam ou que já se sentem mais valorizadas muitas vezes quando entram em lojas que têm algumas coisas ali, né? Mexe com sentidos. Sim. O que seria hoje para você uma marca, que seria uma marca assim, modelo, fazer essa marca é uma marca muito boa, porque tem um atendimento bom, tem um ambiente bom, tem uma série de coisas. O que você consegue me trazer uma marca que você fala assim, essa marca, para mim, ela é muito poderosa, e por quê? Com certeza. Vou puxar sardinha para cliente nosso, né? Tem que ser. Mais uma, por exemplo, de BH, né? Que eu gosto demais é a Constance, né? Para mim é uma marca, assim, espetacular. Apesar dela ter um ticket baixo, mas eu acho que ela consegue atender tanto classe mais popular quanto classe mais alta. A experiência que eles criaram, né, do closet ali, que você já chega direcionado, né, para qual tamanho de sapato que a mulher vai utilizar. Isso facilita demais a compra. As vendedoras são muito bem treinadas, atendem o cliente, dão uma liberdade, mas ao mesmo tempo tentam colocar, né, a venda ali. Eles têm, inclusive, controle de qual volume tem que estar a música, né? Então, se preocupam com cada etapa da experiência do cliente. Mas o que eu acho mais importante, né, citando a Constance, trabalham super bem o Omnichannel. Então, você pode comprar online, retirar em loja, você pode fazer o pedido, sai da loja mais próxima e chega na sua casa super rápido. Isso é muito legal. E o principal, a troca na Constance é a coisa mais fácil no mundo. Então, assim, eu já ganhei presente de marca, né? Eu moro aqui em BH. Já ganhei presente de aniversário da minha esposa que o sapato não serviu de outra marca. A gente teve que ir para Betim para trocar o sapato dela. Assim, foi horrível, porque falou que era uma franquia aqui e a outra franquia ali. Agora, na Constance, eu amo dar presente da Constance, porque eu vou dar um sapato e eu sei que aquela pessoa pode ser em qualquer lugar do Brasil, ela mora no norte do Brasil, ela vai ter uma Constance ali, ela chega, apresenta, ela consegue trocar. Então, puxando um outro indicador, né, que é o CES, que é o grau de esforço do cliente. Então, assim, qual que é o grau de esforço que hoje em dia você tem de trocar produto dentro das marcas? Normalmente, é algo muito difícil. Você tem que assinar um tanto de coisa, você tem que ir em determinada loja, tem que chamar gerente. É algo complicadíssimo. Na Constance, não sei se já teve oportunidade, 2 minutos você pegou e trocou. Então, é algo que eu gosto muito na experiência deles. E só puxando um outro gancho, né? Normalmente, um bloco que a gente chama de avaliação de conforto e bem-estar costuma ser um bloco que as empresas são bem avaliadas. Então, eu acho que nisso as empresas conseguiram, né, elevar um pouco o padrão. Então, a música normalmente não está mais tão alta, lógico que tem algumas exceções. O cheirinho da loja cria essa experiência também, da pessoa se sentir mais acolhida. São 5 sentidos, né? São 5 sentidos que podem ser utilizados. Então, nessa parte, as empresas melhoraram bastante e não costuma ser o maior gargalo. Volta novamente para pessoas, atendimento ao cliente. Legal. A Constance, realmente, eu conheço, minha filha vai lá, eu vou com ela lá, gosto bastante. É interessante quando você traz essa questão dessa experiência, e eu queria agora fazer uma pergunta invertida. Qual que é a pior... Você vai dizer o nome da marca, claro. Mas qual que é a pior experiência que você pode ter, ou que um cliente pode ter, no contato com essas pessoas, no ambiente da loja? Qual que é o que você acha que é o fator que mais expulsa o cliente de uma loja? Seja online ou seja no âmbito... Eu vou só contar uma experiência minha hoje, porque eu fiquei indignado. Eu marquei um médico hoje, 12h20, eu tinha um médico endócrino que eu marquei. Cheguei, fiquei esperando 40 minutos, me atendeu atrasado, aí eu entrei na sala, o médico falou, me fala o que você quer consultar e tudo. Ele, mas não tô te entendendo, eu sou psiquiatra. Ué? A atendente, eu pedi para marcar um endócrino e ela marcou um psiquiatra para mim. Que experiência. Então demorou assim, 2 minutos a consulta, ele, desculpa, eu não consigo te ajudar. Você quer alguma receita? Eu falei, não precisa não. Graças a Deus, tô super bem. Então essa de hoje me marcou. Mas assim, Alisson, tem algumas coisas, né, que acontecem ao extremo, e aí a marca ela tem que pegar e ela tem que corrigir imediatamente para você não ser detrator. Então tem um exemplo meu também, uma vez, que eu fui num restaurante, eu cortei a carne e dentro tinha um caco de vidro, de todo tamanho, era um pedaço de um copo.
E aí eu reclamei, né? Na época eu era pequeno ainda, mas eu nunca esqueci esse caso. A gente reclamou, quando veio a conta, sei lá, o prato era R$100. Eles cobraram 40, porque falaram que 60 era da carne e os 40 restantes era de batata frita e do arroz. E eu, na época, né? Eu era pequeno também, minha mãe pagou e a gente ficou livre. Nunca mais voltamos no local, né? O mínimo que eles podiam fazer num caso desse, Bruno, você não paga a conta, vou te dar um voucher pra você voltar aqui outra vez, 1000 desculpas, eu podia, sei lá, até ter morrido, né? Dependendo da situação. Então, são alguns casos que eu lembro, mas se for falar aqui, Alisson, acho que eu fico até amanhã pra contar. E tem um caso também, né? Você me lembrando, falando um pouquinho do online, né? Que aconteceu há 2 semanas atrás, que eu pedi um pedido de delivery, eu até postei isso no meu LinkedIn, criou mó polêmica, mas eu fiz um pedido de delivery e aí o motoqueiro, ele se recusou a entregar para o porteiro. E lá no meu prédio é só pegar, subir uma escadinha e entregar para o porteiro, tem a portinha do iFood e tudo mais. Ele falou, não, você tem que descer, você tem que atravessar a rua. Aí eu tava com a minha filha pequena de colo e o meu pai de pé quebrado. Meu pai foi de pé quebrado, atravessou a rua, pegou com o motoqueiro. E aí eu fui reclamar com a empresa. Falei, não, gente, que absurdo. Era só entregar para o porteiro, porque eu sei que tem uns prédios que tem rotatória, tem 1 milhão de critérios. Não era para ele subir lá em casa, né? Era só entregar. E aí a resposta da atendente foi, fica tranquilo que eu vou xingar o motoqueiro. Olha só. Então, assim, o consumidor, né, quando a gente tem uma experiência ruim, né, eu até ensino isso, os 5 passos da marca quando a pessoa é um detrator e tem uma experiência ruim. A gente não quer que ela xingue a pessoa, a gente quer que ela resolva o problema ali para continuar sendo um cliente. O mais rápido possível, né? Exatamente. E essa é uma questão interessante, porque você fica até constrangido de reclamar. Você fala, não, vou penalizar o motoboy, coitado, né? Não é isso que eu quero, né? E geralmente as respostas são muito invasivas. Ah, não, a gente vai ver e tal, pedimos desculpa e tal. Mas você vê que efetivamente isso não vai entrar ali, né, numa conversa, numa reunião, né, ó, gente, aconteceu isso, vamos tentar melhorar e tal, e a gente não vê também o histórico das pessoas, né, claro que você tem que tratar todo mundo igual, mas, poxa, você compra lá há 10 anos, você deveria ter um tratamento melhor, um tratamento mais, né, a pessoa deveria olhar para o seu CPF lá, o número do seu telefone e falar, poxa, essa pessoa aqui, ela compra muito com a gente, né, eu não posso fazer, então, e aí entra muito nessa questão, né, o Bruno, do atendimento e essa deficiência que a gente tem hoje do atendimento de maneira geral. Agora, quando a gente fala no mundo online, falando de e-commerce, você falou aí das fricções, né, dessa dificuldade que é comprar às vezes, a gente enfrenta muitos problemas hoje também no varejo online. O seu cliente oculto trabalha também essa avaliação online, mas aí não é atendimento. Como é que funciona ali? Não sendo na loja física, sendo na loja virtual. Não, super legal. E até voltando, né, à questão que você falou de CRM. Então, se essa empresa tivesse um CRM, ela ia ter visto o tanto que eu comprei e falar assim, nossa, gente, pelo amor de Deus, fizemos uma coisa errada com um cliente muito especial. Né? Então, acaba, às vezes, perdendo o cliente por uma bobagem, né? Mas, vamos lá, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir atender para que eles melhorem cada vez mais. Falando sobre online, Alisson, por um lado, acaba tendo também um atendimento, tá? Porque pode chamar ali pelo chat, pode chamar pelo WhatsApp, pode tirar dúvidas. Então, tem também essa possibilidade do atendimento. Mas quando a gente fala para avaliação online, tem infinitas coisas também que podem ser avaliadas. Tempo de abertura do site, como é que está o ranqueamento dele no Google, como é que está a nota no Google Meu Negócio, se todas as páginas abriram corretamente, se as informações de telefone, de endereço, número do WhatsApp, se tudo estava atualizado. Então, a gente já pegou o cliente que ele clicava no botão de chamar no WhatsApp e falava, esse link não existe. Já vimos cliente também que falava que a loja abria 8 horas da manhã, a loja abria às 10. Chega cliente lá 8 horas da manhã enquanto a loja fechada. Olha como é que passa a imagem negativa. Então tem toda essa primeira parte. Depois a gente vai para a experiência do usuário, né? Se é fácil de mexer, se é fácil encontrar todas as informações, se tem a descrição completa dos produtos, se sentiu falta de algo no site. Então tem essa segunda parte que, inclusive, quanto mais melhora, né, a UX, mais você consegue aumentar a sua taxa de conversão do e-commerce. E tem uma parte, né, que é a parte do fechamento. Eu já tive inúmeras experiências com o site que eu queria comprar o produto, eu fazia tudo certinho, chegava na última etapa e falhava.
É muito comum de acontecer, né? Por um campo errado, faltou um DDD ali no telefone e não sinalizou, deu um erro na página. E aí você imagina, né? O cliente está ali no finalzinho querendo comprar, tem um erro, não consegue falar com ninguém, desiste da compra e vai para o concorrente. E além disso, Alisson, quando envolve a compra, depois que a pessoa compra no online, ainda tem o tempo de entrega, se o produto chegou bem condicionado, se a caixa não estava quebrada, se ele chegou em perfeito estado, se a pessoa viu que aquele produto condizia com a realidade. Então, tem inúmeros fatores, né? Da mesma forma que no delivery eu comentei um caso, uma experiência que não foi boa, quando você compra um e-commerce pode ser da mesma forma. Então, tem muita coisa para avaliar no online também. Legal. Bruno, uma coisa que eu acho que é unânime, assim, se a gente for conversar, é sobre pós-venda, né? Acho que o pós-venda no Brasil é uma tristeza. Quase nunca a gente tem uma relação depois que você virou cliente, comprou, fala, graças a Deus, próximo, né? Eles nunca estão muito preocupados em levar você, em te ligar para saber, né, se você gostou do produto. Eu vi que você comprou um presente para sua noiva, então, e ela gostou? Né? É muito raro receber isso, né? Por que é tão difícil pós-venda no Brasil? Por que é tão difícil a gente ver exemplos, né, como esse que eu citei agora? Com certeza. Acho que falta CRM, falta cliente oculto. Acho que responde quase tudo. Mas assim, Alisson, o que eu ainda acho, tá? Além disso, quando a pessoa te chama, ela já chama para oferecer um outro produto. Né? Então, assim, eu recebo muita mensagem, eu comprei uma roupa. Eu recebo mensagem um mês depois, compre outra roupa que está com 5% de desconto. Primeira pergunta, primeira pergunta, né? Vamos trabalhar o relacionamento para depois a gente pegar e fazer venda. Então, acho que tem que ter essa mudança de pensamento. Eu entendo que o varejo, né? A gente precisa bater meta cada dia, né? Eu trabalhei vários anos no varejo, mas o que você mais vende é quando cria relacionamento e aumenta o lifetime value do cliente. Né? Então, tem uma conta muito legal que eu mostro sempre que eu dou aula, que eu dou palestra, que é a seguinte. Imagina uma empresa que tem o ticket de R$100 e tem um cliente que compra uma vez por mês naquele local e ele compra, né, durante 3 anos da marca. É um cliente que vai dar 3.600 de lifetime value. Se esse cliente tiver uma experiência boa, a gente normalmente, quando é promotor, fala bem para pelo menos 4 pessoas. Então, 3.600 vezes 4 dá quase R$15.000 que um único cliente ele consegue gerar para a marca. Agora, se ele tem uma experiência negativa, aí a gente fala mal para muito mais, fala mal para pelo menos 11. Então, a gente fala num bar, para amigos e tudo mais. Então, um único cliente que entrou para comprar R$100 ali da marca, né? Se o vendedor ganha 1% de comissão, ele fala, nossa, eu vou atender para ganhar R$1. Não, deixa esse cliente aqui de lado. E aí ele não atende bem. Só que se ele tiver o conceito de LTV, de promotor, de detrator, esse único cliente de R$100, no final ele pode virar 14 mil positivo ou 40 mil negativo para a marca. Então, se todo mundo colocar esse nível de pensamento, né, é algo que, assim, fica exponencial o dinheiro que as empresas deixam na mesa. E eu tenho até um exemplo nosso hoje. Eu vou ter uma reunião agora às 16h30 com uma rede de 70 unidades de franquia no Brasil, que foi o cliente meu com o menor ticket de todos que me indicou. E esse cliente já me indicou 3 grandes redes de franquia. Então, imagina se eu não atendesse bem só porque ele me paga pouco ali no final do mês. Né? A gente não pode ter esse pensamento. Não, sem dúvida, sem dúvida. Agora, você não está achando também que as pessoas estão um pouco ou ansiosas ou estão reclamando demais? Por exemplo, qualquer coisa que aconteça, ela vai lá no Reclame Aqui, coloca um textão, põe no Instagram, põe em tudo quanto é lugar e fala mal, como se tivesse acabado o mundo ali. Não tem isso também um pouco de mudança do perfil do consumidor, dessa intolerância com as marcas? Porque as marcas erram porque são feitas por humanos, né? Como é que você vê isso, Bruno, assim? As pessoas que ficam, sabe? Não, fui pessimamente atendido. Quer dizer, não, teve um probleminha pequeno ali, mas ela transformou aquilo num grande... Né? Com certeza. Tem alguns números dos Estados Unidos, né, que fala que 45% das pessoas compartilham experiências negativas nas redes sociais. Então, é muito alto, 45%. Muito alto. E tem um outro que fala, né, que das experiências que as pessoas compartilham na internet, 80% é negativa e 20% é positiva. Então, a pessoa gosta muito mais de falar mal do que de falar bem. No próprio, né, a gente comentando de LinkedIn aqui mais cedo, não existe nenhum post meu
né, que dá uma bombada maior, que não tem ninguém falando mal. Então, as pessoas gostam muito, né, de criticar. A quantidade de comentários daquele post foi incrível, mais de 600. Esse mês deu mais de 2 milhões de visualizações no meu LinkedIn. Então, assim, e tem gente reclamando. Se a gente for preocupar também com qualquer tipo de reclamação, a gente também não vai viver, né? A gente não vai fazer nada ali. Se você pegar qualquer artista ali, político, qualquer pessoa, vai ter 1 milhão de reclamações, os chamados haters, né? Que tem na rede social. O que eu acho que tem que fazer, como sempre, né? A gente até discutiu já isso uma vez. Você me perguntou, né? Se o cliente tem sempre a razão. Eu acho que não, o cliente não tem sempre a razão, da mesma forma que um seguidor numa rede social não tem sempre a razão, mas você tem que escutar, né? Então, você tem que escutar as pessoas, você tem que entender a opinião delas e fazer essa avaliação. Realmente eu estou errando nisso? Esse caminho aqui é um caminho melhor para ser seguido? Então, infelizmente, é do ser humano. Eu participei de uma mega palestra semana passada, assim, a pessoa foi espetacular em tudo, ela cometeu uma gafe no final. Pergunta, todo mundo só comentou da gafe que as pessoas fez no final. Ninguém comentou da palestra espetacular que ela deu. Então, a gente é muito julgado, né, em todos os dias, e por isso que é difícil, né? Algumas pessoas físicas ou marcas ficam com medo de ir até a internet com o receio desse julgamento. Tá, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, Bruno, e eu queria trazer uma temática aqui, antes da gente fazer a última pergunta, que é a questão da humanização das marcas, que é muito bonito quando a gente fala sobre isso, marcas cada vez mais humanas, relações mais humanas, mas como é que você vai trabalhar a humanização de marcas gigantescas, marcas que atendem milhões de pessoas? Como é que você consegue ser único para aquela pessoa, sendo uma marca global, por exemplo? Legal. Primeira coisa, né, que está sendo uma tendência é o CEO das marcas, né, aparecer mais à frente das marcas. Então, eu mesmo não tinha Instagram até quase 1 ano atrás, né, mas eu precisei porque o mercado me exigiu muito disso. Então, a gente vê várias marcas, né, pegar a CIMED, por exemplo. O CEO da CIMED tem muito mais seguidores que a própria CIMED, né, e vários outros CEOs de empresa, ou mulheres também, acabaram aparecendo muito mais do que as marcas. Então, acho que a primeira coisa que exige é saber entender quem está por trás da marca. Aquela marca que não tem referência é difícil de conquistar, principalmente a nova geração de consumidores. E, além disso, né, eu acho que se cria essa humanização com a própria personalização que a gente citou. Então, um outro exemplo meu, né, eu fui olhar carro para comprar para mim. Eu fui numa marca, olhei o carro, a pessoa não perguntou nada da minha vida, fui, fiz o test drive e fui embora. Eu fui em outra marca, a pessoa perguntou com quem eu era casado, se eu tinha filha. Na hora de eu ir embora, ele falou, Bruno, traz depois a Duda, sua filhinha, para ver o carro, vai que ela dá um sorrisinho e gosta do carro. Sim. Assim, me conquistou. É uma marca internacional, mas trouxe uma humanização para o atendimento que o vendedor fez comigo. Então, acho que são as duas coisas. É o CEO se posicionar e aparecer para ver que não é só um software, né? Imagina, seu cliente oculto é só um software. Pega mal, né, para o consumidor final e depois passar essa hiperpersonalização para o time de vendas. É muito legal. Eu lembro uma vez que eu estava esperando uma pessoa no aeroporto e desceu o piloto da American Airlines, que tinha uma criancinha assim, devia estar esperando a mãe ou o pai. Esse piloto abaixou assim, tirou o cap dele, pegou um botãozinho de aviação e colocou na blusinha do menino, assim. Que legal. Ele ficou todo impressionado, achou que ele era um piloto de avião a partir dali, né? São coisas muito simples que se faz e você gera uma memória nessa pessoa, nesse menino, que vai durar a vida inteira, né? E as empresas esquecem que essas coisas humanizam e aproximam a marca, né? Porque é muito comum a gente ver as pessoas que falam assim, tem que vender. E vender parece que não tem que ser humano, né? Tem que ser, faz de qualquer jeito. Vão botar promoção, vão vender isso loucamente, né? Então, realmente um paradoxo difícil, né? Com certeza. Tem até um case legal também, que a gente faz muita avaliação de concorrente. Então, a empresa pode pegar e falar assim, Bruno, eu quero que avalie a minha empresa e mais 4 concorrentes meus. E aí teve uma marca de móveis que ela pegou e pediu para avaliar ela e mais, não lembro se eram 4 ou 5 concorrentes. No final, teve uma marca que teve, né, o pior preço, tinha um tanto de problema, por exemplo, não ofereceu água, teve um tanto de coisa, mas a cliente oculta colocou que essa marca era a preferida dela e ela, inclusive, comprou um sofá caríssimo nessa marca. Aí o contratante falou, Bruno, isso tá errado, não faz sentido, por que ela comprou nessa marca? Aí a gente foi questionar a cliente oculta. Ela falou, porque eles chamaram o meu cachorro pelo nome. Ela se preocupou com a minha história,
ela mostrou que o sofá era um espaço que eu podia colocar o meu cachorro também, e isso me fez sentir confiança na empresa. Então, volta para aquilo, não é preço, né? É qualidade, atendimento, é personalização e entender essa humanização aí. Legal. Bruno, a gente está chegando ao final e eu queria finalizar com uma seguinte pergunta. Olhando para o futuro, né, do atendimento, cada vez mais inteligência artificial e outros mecanismos vão entrar na nossa vida, metaverso e por aí vai. Como é que você avalia o futuro, né, para as próximas gerações que vão ser consumidoras? Para onde que a coisa está caminhando? Assim? É mais tecnologia ainda? É mais hiperpersonalização ainda? Para onde que está indo? Então, muito legal a pergunta, né? Ao mesmo tempo que uma das tendências do ano de 2025 é hiperpersonalização, é o uso de inteligência artificial, por outro lado, é o básico bem feito. Então, eu acho que, assim, as empresas estão deixando passar coisas muito básicas e colocando um tanto de tecnologia que também é caro, né? Não é algo baratinho, e está pecando na experiência do cliente. Então, assim, você pode ter o maior software da história. Se a pessoa quer que pergunte o nome dela, não falha em perguntar o nome, não. Então, esse básico bem feito vai ser importante. E um conceito que trazem também, né, hoje em dia, é do slow retail. Então, o que isso significa, né? A pessoa que vai até uma loja, ela quer uma experiência. Então, tem muita empresa que falou assim, é totem, é atendimento rápido, é retirar o produto em 30 segundos, é velocidade só. Agora, quem vai na loja, será que está querendo isso? Normalmente, quando a pessoa vai na loja, ela quer experimentar o produto, ela quer ter um ambiente legal, quer conversar com outras pessoas, porque na pandemia a gente ficou sem poder ver ninguém, conversar ninguém, dependendo, participar de um evento de lançamento. Então, esse conceito do slow retail também é uma tendência. As marcas que conseguirem criar esse ambiente de experiência, elas vão estar muito à frente, e é o que o consumidor quer nos dias de hoje. Então, cada vez mais experiência, cada vez mais olho no olho, cada vez mais humano, para as marcas aí que tem um grande desafio para frente, né? Com certeza. E tecnologia ajudando principalmente em processos internos e otimização, mas sem esquecer do lado humano. Excelente. Esse aí foi o Bruno Vasconcelos, CEO da Seu Cliente Oculto, essa empresa incrível aí que está voando alto aqui em Belo Horizonte, no país inteiro. Bruno, muitíssimo obrigado pela sua presença nessa abertura da segunda temporada aí do Papo On. A gente tem muita coisa legal para vir ainda esse ano. Siga a gente nas redes sociais e também aqui marque para você receber as notificações. A gente está em todos os streamings, no YouTube, em vários lugares, aí você vai encontrar a gente com certeza. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela sua gentileza de estar comigo aqui, tá bom? Muito obrigado, Alisson. Foi um ótimo papo, estou à disposição aí. Joia, Valeu. obrigado.